Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, ela vem nos convidar a viver exatamente o primeiro mandamento de Deus. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. A narração da nossa história de hoje vem nos mostrar que o povo é convidado a viver aquilo que Deus o convida a viver. E para isso, é necessário primeiramente termos fé e acreditar na existência de Deus. E dessa forma Deus se manifestou através dos profetas e através de Jesus Cristo para que nós tivéssemos todas as informações necessárias para entender o quanto Deus é onipotente, onipresente e onisciente. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que nos fez, que fez o nosso habitat, o nosso planeta, e nos deu a oportunidade de sermos inteligentes, de termos a capacidade de raciocinar e ser o único animal racional na face da Terra. Isso é a maior e a melhor prova de quanto Deus é poderoso. Mas algumas pessoas escolhem não acreditar em Deus. E sabendo disso, não cumprem o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. O simples fato de termos o livre-arbítrio, de termos a liberdade de fazermos as nossas escolhas, nos acondiciona a essa situação. Nem todos escolherão acreditar em Deus, e Deus sabe muito bem disso, porque nos deu a liberdade de fazermos as nossas escolhas. Mas aquele que faz as escolhas acreditando em Deus sobre todas as coisas, entregando o seu coração e entregando a sua fé, em acreditar em Deus e em tudo aquilo que Ele possa realizar em sua vida, recebe todas as graças que nós conhecemos muito bem. Os dons do Espírito Santo é que nos movem a fazer coisas santas na vida de outras pessoas. Nós agimos de forma inteligente, de forma sábia e de forma a nos prosperar cada vez mais quando nós escutamos aquilo que Deus nos ensina e nos preparando para trilhar os caminhos de Deus. É claro que nem todos alcançarão a salvação, porque é um caminho difícil, um caminho árduo, e nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Alguns escolhem percorrer o caminho mais fácil, mas outros escolhem percorrer o caminho mais difícil. É claro que trilhar os caminhos de Deus é o caminho mais difícil que tem. É um caminho estreito e Jesus nos anuncia isso a todo momento. Porque Deus nos convida a viver a prática do amor e nosso coração sempre quer viver a prática das maldades, a prática da vingança, do desejo de destruir as pessoas e destruir tudo à sua volta. E nós podemos ver muito bem isso. Nós mesmos, às vezes, destruímos o nosso meio ambiente, colocamos como em situações que nós estamos vendo, doenças no mundo como o coronavírus, que tem afastado as pessoas cada vez mais. É claro que é uma luta constante que nós temos que ter, que temos que nos preparar para enfrentar esses problemas que são frutos do pecado, mas que temos que compreender que devemos não nos expor aos perigos que a vida nos impõe. Deus irá nos ajudar, irá nos proteger a partir do momento em que nós fazemos a nossa parte. Por isso, ouça a palavra de Deus. Pragas existem, doenças existem, irão atacar e se alastrar pelo mundo. Mas aqueles que têm o coração voltado a Deus e amam a Deus sobre todas as coisas e creem, sabem que Deus é o seu socorro e que a atenção e o coração deve estar voltado à prática do amor e à vivência aos mandamentos de Deus. Não deve ficar sofrendo tanto com as doenças que existem no mundo. Mas é claro que a prevenção é a chave para todas as coisas. Assim como nós temos que nos prevenir das doenças, nós temos que nos prevenir do pecado. Coronavírus aí, precisamos de agir, aconselho a todos assim, agir de forma a não contrair e a não espalhar a doença. E assim, da mesma forma, cumprir os mandamentos de Deus, não espalhando o pecado pela sociedade. Pratique as coisas do bem para que seja cumpridos os mandamentos de Deus. E assim,
cumpra as diretrizes de saúde, as leis, as regras que estão sendo impostas para que a doença não se alastre. Da mesma forma, o pecado não se alastrará e as doenças não irão se alastrar, porque quando nós cumprimos as regras que Deus nos entrega e as regras que a sociedade nos entrega, é sempre para o bem e para a ajuda de todos, para um bem comum. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor Deus. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: livrai-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos. Não chamaremos mais deuses nossos, a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Hei de curar sua perversidade, e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se. Será seu esplendor como o da oliveira, e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como o cipestre, sempre verde. De mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras o homem sábio. Reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos. Quanto aos maus, ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Essas são as palavras do nosso salmo responsorial de hoje. Pois bem, a Bíblia vem nos ensinar muitas coisas sobre Deus. Os profetas nos trouxeram esses ensinamentos no Velho Testamento e no Novo Testamento temos Jesus Cristo, os seus discípulos e Paulo, através de suas cartas, que nos mostrou muitos ensinamentos de Deus e de Jesus Cristo para a nossa sociedade. Por isso, nós devemos ouvir as palavras deles. As palavras dos profetas são as palavras de Deus que nos direcionam às práticas do amor. As palavras de Jesus são o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, são palavras extremamente importantes, porque são palavras do próprio Deus. E as palavras dos discípulos de Jesus e de Paulo, que foi um discípulo que surgiu depois da morte de Cristo, são palavras de libertação, de força, de fortalecimento daquilo que Jesus os ensinou. Por isso é que o nosso salmo responsorial de hoje pede-nos a ouvir estas palavras. Muito mais do que me ouvir, pegue a Bíblia e leia. Entenda o que a palavra daqueles profetas queriam nos trazer e nos direcionar. Ali, lendo, você mesmo lendo e compreendendo, vai perceber que a todo momento Deus é amor. Deus sempre foi amor. Todas as vezes que você pratica uma maldade, Deus não está presente ali. Deus está presente apenas nas ações de amor, nas ações bondosas que as pessoas têm em seu coração. As outras práticas são as práticas do mal. Vamos ouvir o nosso salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas de seu fardo. Cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim clamastes e te salvei. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus.
De uma nuvem trovejante te falei, e junto às águas de Meriba te provei. Ouve, meu povo, porque vou te advertir. Israel, se quisesses me escutar. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido. Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com mel que sai da rocha o fartaria. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. O nosso evangelho de hoje, um escriba questiona Jesus sobre qual seria o mandamento mais importante dos mandamentos da lei de Moisés. E como sabemos, existem 10 mandamentos. Desses 10, qual seria o mais importante? E Jesus logo respondeu para esse escriba e para os mestres das leis que estavam ali próximo. Na verdade, eles tinham no seu coração, tentavam pegar Jesus, tentavam ver se Jesus não tinha o conhecimento necessário ou se diria alguma asneira enquanto declarava qual seria o mandamento mais importante. Porém, Jesus é o Filho de Deus e tinha todo o conhecimento necessário para poder mostrar àquelas pessoas, através do Espírito Santo, qual o mandamento mais importante da Bíblia. E sabemos muito bem que o mandamento mais importante, primeiramente, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas por que amar a Deus sobre todas as coisas? Primeiro temos que entender que se a terra existe, se nós existimos, os animais existem, o ar que respiramos, se as árvores existem para nós comermos os seus frutos, se o nosso alimento existe, se a nossa casa existe, tudo é graças a Deus. Deus criou a terra em 6 dias e descansou no 7º. Ou seja, Ele nos trouxe um ensinamento de que Ele trabalhou para poder criar tudo que aqui existe. Então Ele é o dono de tudo que há aqui. Por isso é onipotente, onisciente e onipresente. Sabendo disso, então, o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é nosso Criador, é nosso Pai. Porém, Jesus, como Filho de Deus, disse que praticamente quase anda junto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como criaturas sábias que nós somos, como pessoas inteligentes, nós temos que compreender que Deus nos criou não para que nós pudéssemos ser pessoas disputadoras entre nós, para que pudéssemos ser melhor entre nós, mas que pudéssemos ser pessoas fraternas, a trabalharmos juntos, a nos ajudar, a não ficarmos sozinhos. E assim, para vivermos bem em sociedade, não havendo maldade, não havendo pecado, devíamos ter agido com amor. Porém, nós já começamos errado ao descumprir as leis de Deus. Começamos a ser mentirosos, a cobiçar as coisas que não deveriam ser nossas e a começar a fazer coisas que são pecado quando nós agimos conforme aquilo que nós desejamos e não conforme aquilo que Deus nos convida a viver. E assim aconteceu. Cometemos o pecado de comer o fruto proibido, de nos influenciar por uma serpente e assim por diante. E fomos só caindo em pecado, nos afundando cada vez mais nessa bola de neve, até chegarmos onde estamos hoje. Hoje podemos olhar à nossa volta e só vemos pecado. Pessoas brigando, discutindo, querendo ser melhor que a outra, pornografia, assassinatos, brigas, confusões, desastres, doenças, tudo fruto do pecado. Tudo que nos aflige, que nos tira a paz, é fruto do pecado. E por isso precisamos urgentemente entregar nosso coração a Deus e nos preparar de forma a não sermos contaminados por esse pecado. É difícil porque todos os dias somos tentados a cair em pecado.
mas a vitória virá de cada um. Basta querer e lutar. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.